Meu nome é Alceu Costa e bem-vindo ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje falaremos. O componente Position Gradient Mask é um componente muito direto. Então vamos direto ao assunto. Quando aplicado, o Position Gradient usará displacements e direções normais para criar uma máscara que começa branca e gradualmente desvanece para preto. À primeira vista, este componente pode parecer bastante limitado, mas existem várias formas criativas de usar o Position Gradient, e vamos analisar algumas delas em um momento. Antes de fazer isso, no entanto, vamos dar uma olhada nas configurações dentro do componente. Para começar, temos ângulo e inclinação. A inclinação determinará a inclinação na direção vertical das normais a serem incluídas na máscara. Por exemplo, uma inclinação de 0 grau fará com que a máscara venha de cima. Enquanto se deslizarmos esse controle de inclinação até a marca de 90 graus, a direção da máscara agora virá do lado. Com a máscara projetando-se do lado, podemos então girar o controle de ângulo para alterar o ângulo de onde a máscara virá. E se você tiver um valor específico em mente, também pode inserir esses valores numericamente nos espaços à direita dos controles. Se você pressionar a tecla Shift ao mover os controles de ângulo ou inclinação, seu movimento se ajustará em incrementos de 15 graus, o que permite ajustes mais precisos das configurações. Logo abaixo de ângulo e inclinação, existem dois botões de opção, acima e abaixo. Quando a inclinação é definida como 0 graus, a máscara será projetada de cima para baixo por padrão. Ao alternar este botão de opção para de baixo, como você provavelmente imaginou, ela será projetada de baixo para cima. Semelhante ao componente de curvatura que abordamos antes, temos algumas maneiras de determinar como as informações da máscara são calculadas. A configuração padrão é malha e mistura subjacente. Assim como na curvatura, isso não apenas utiliza a malha e suas informações de displacement e normal, associadas para determinar o degradê, mas também quaisquer camadas ativas abaixo dela. Ao alternar esta camada ligada e desligada, você pode ver algumas das mudanças sutis na máscara que são capturadas por causa dessa configuração. A seguir está Mesh e Displacement de base. Isso usará exclusivamente a malha e as texturas associadas, mas ignorará todas as outras camadas abaixo. Por isso, os detalhes da camada que eu estava alternando um momento atrás não são mais visíveis, mesmo que a camada ainda esteja ativa. Por último, temos apenas malha. Essa configuração usará apenas a geometria da malha para coletar o Position Gradient e praticamente parecerá uma máscara de degradê perfeita. A diferença entre as duas últimas configurações é bastante sutil, mas pode haver casos em que você deseja ter algum controle. Então elas estão disponíveis se você precisar delas. Por último, temos um par de controles deslizantes para a faixa da máscara, que controla a amplitude do valor em escala de cinza do degradê. Se arrastarmos o controle deslizante esquerdo, o valor preto consumirá mais da máscara. Da mesma forma, se movermos o controle deslizante direito, o valor branco aumentará. Se aproximarmos os dois controles, veremos metade da máscara principalmente clara e metade principalmente escura, e quanto mais próximos os dois controles deslizantes estiverem, menos do degradê veremos entre o branco e o preto, até o ponto em que podemos eliminar a transição completamente e obter uma linha nítida. Além disso, se você pressionar a tecla Shift, poderá arrastar ambos os controles deslizantes ao mesmo tempo, desde que ambos os controles deslizantes se movam dentro da faixa de 0 a 1. Isso é útil se você tiver uma configuração de faixa com a qual esteja satisfeito, mas quiser ajustar onde ocorre a transição no modelo. Por último, temos a opção Inverter, que faz exatamente o que parece, invertendo os resultados da sua máscara. Agora que entendemos como o componente funciona, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como podemos usá-lo em nosso dia a dia no processo de texturização. Digamos que eu queira adicionar uma simples faixa de pintura nesta lata aqui. Se eu ativar a camada sólida e atribuir uma máscara a ela, posso adicionar um Position Gradient para começarmos. A primeira coisa que farei é entrar no modo de máscara e depois ajustar os controles deslizantes de faixa para obtermos uma transição nítida. Novamente, se eu pressionar a tecla Shift,
posso ajustar ambos os controles deslizantes simultaneamente até onde quero que a parte inferior da faixa esteja. Agora eu poderia voltar ao botão do componente e adicionar outro Position Gradient, mas também posso clicar com o botão direito na camada atual e clicar em Copiar componente. Se eu clicar com o botão direito novamente, posso selecionar Colar como novo, e isso criará um componente com as mesmas configurações exatas do que eu copiei. Agora que tenho um segundo componente, a primeira coisa que farei é alterá-lo para que ele venha de baixo. E então vou mudar a configuração de mesclagem da camada para multiplicar. Isso multiplicará a máscara da camada na camada abaixo. E como tenho apenas valores preto ou branco, os valores brancos dessa camada serão ignorados e apenas os pixels pretos serão incluídos. Então agora tudo que tenho que fazer é ajustar o alcance dessa camada para a espessura desejada da faixa. E agora temos uma faixa de tinta perfeita ao redor do recipiente. Em seguida, posso adicionar mais camadas por cima disso, como um sutil desfoque gaussiano e uma imperfeição através de um componente de mapa para adicionar alguns arranhões e lascas à pintura. E se você não tem certeza do que é o componente de mapa, não se preocupe. Abordaremos isso em um vídeo separado em breve. Outra maneira de usar o Position Gradient é criar um respingo de lama e sujeira saindo do chão e atingindo a parte inferior de uma malha. Então vamos ativar a superfície de lama aqui e depois atribuir uma pilha de máscaras. Vamos entrar no modo de máscara e começar com um Position Gradient, definindo a direção para vir de baixo. Depois disso, vamos simplesmente aumentar o controle deslizante do intervalo de cor escura até mais ou menos a metade, e então terminamos com essa camada. Em seguida, adicionei um componente de mapa com uma superfície de pedra da biblioteca Megascans. Novamente vou revisar esse componente de forma mais abrangente em breve. Então, por enquanto, vamos manter a discussão dessa camada em um nível mais alto. Eu simplesmente ajusto o intervalo do componente de mapa para obter resultados bastante nítidos e contrastantes, e em seguida, defino o modo de mesclagem para adicionar, para que apenas os valores brilhantes da máscara sejam transferidos para as camadas abaixo. Certo, vamos adicionar outro Position Gradient em cima disso. E então tudo o que precisamos fazer é inverter os resultados e definir o modo de mesclagem para multiplicar, o que irá mascarar os detalhes do padrão do componente de mapa conforme ele fica mais alto na malha. Em seguida, para nos dar mais controle sobre a suavidade desse decaimento, vamos adicionar um modificador de remapeamento de degradê e ajustar as configurações para obter um decaimento agradável mais próximo da parte inferior. E por último, para um toque sutil, adicionaremos um componente de curvatura e o ajustaremos apenas para cavidades e apertaremos bastante os níveis. Definiremos o modo de mesclagem como adição e diminuiremos um pouco a opacidade. E se voltarmos ao modo de renderização, você pode ver que temos um pouco de lama molhada na parte inferior da malha, como se a chuva tivesse levantado sujeira e detritos ao longo dos anos. Também temos vestígios de lama e sujeira que se acumularam nas fendas por toda parte, o que adiciona muita profundidade e caráter a essa textura. Como você pode ver, o Position Gradient não só pode ser usado sozinho, mas também em conjunto com outros componentes e modificadores. Espero que este vídeo o tenha dado uma ideia de como um componente de máscara aparentemente simples pode ser utilizado de maneiras poderosas para ajudá-lo a criar texturas impressionantes de forma rápida e eficiente. Não esqueça de dar um like se gostou do vídeo, e se não gostou, comente. Quero sempre melhorar. Se não for inscrito, por favor, você pode ajudar se inscrevendo. Fique atento para o próximo vídeo que será lançado em breve.